Bom, a gente está falando, pessoal, de cinemática, né? Na aula passada a gente falou até o conteúdo de velocidade instantânea. Então, eu vou resgatar esse conteúdo, tá? Deixa eu ver se vocês enxergam aqui onde eu vou escrever. Imagina que eu tenho vou chamar aqui, ó, vetor velocidade instantânea. V. Por que vetor, né? Porque velocidade é uma grandeza vetorial. Tá? Velocidade é uma grandeza vetorial, então vai ser representada por um vetor. Tá? Velocidade é grandeza vetorial, vai ser representada por um vetor. Não vai achar que está tudo adernando aí, eu estou mexendo mesmo na câmera. Entendeu? Então, ele vai ter um vetor velocidade, vai ter um módulo, vai ter uma direção e vai ter um sentido. Um módulo, uma direção e um sentido. O módulo do vetor velocidade, a gente pode representar assim daqui a pouco, ó, é a rapidez com que o corpo se move. Como é instantânea, tu está andando de carro, por exemplo, quer saber qual é a velocidade que tem naquele instante, tu olha para o velocímetro. Aí tu sabe qual é a velocidade que tu tem naquele instante. Tá? Se tu está na rua e tu quer saber a velocidade do carro, tu pode usar um radar. O azulzinho, o controlador de trânsito, ele tem geralmente um de pistola ou então um tripé, ele vai lá e usando ondas, né, fenômenos de onda ondulatória, aí, ele vai poder pegar pelo efeito Doppler e identificar qual é a velocidade instantânea que o veículo tem. Naquele instante tem um módulo da velocidade. Tem um pardal, né, tem um pardal que tem riscas no chão, a distância é muito pequena, então ele vê quando é que ela aciona com as rodas dianteiras, quando é que desaciona pelas traseiras, aí vê qual é a rapidez com que ele percorreu aquele trecho, aí relaciona a distância com o tempo, que é muito, a distância é muito pequena, o tempo também. Se foi abaixo, o tempo for menor do que o máximo permitido, ele está acima da velocidade. Bom, enfim, então a gente consegue identificar a velocidade instantânea com alguns dispositivos. Tá? A direção da velocidade, ela é sempre tangente à trajetória. Tangente à trajetória. E o sentido é sempre o mesmo da trajetória. Desculpa, o mesmo do deslocamento. Isso a gente viu na aula passada, tá? O mesmo do deslocamento. Agora vamos ver o seguinte. Imagina então que o corpo se move ao longo desse caminho aqui, tá? Deste caminho aqui, tá? Então aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B, aqui eu tenho um ponto C, aqui eu tenho um ponto D, e aqui, uma linha reta, eu tenho um ponto E. Está me enxergando aqui? A, B, C, D, E. O corpo se move, tá? Indo de A para E. O vetor velocidade em A tangencia a trajetória e tem essa orientação. Em B, tangencia a trajetória, tem essa orientação. Em C, tangencia a trajetória. Em D e em E. Então, o que a gente observou na aula passada ainda? Que quando o movimento é curvo, a trajetória é curvilínea, quando a trajetória é curvilínea, varia a direção da velocidade. Quando a trajetória é retilínea, não varia a direção da velocidade. Então, a gente tem duas situações. O movimento curvo, a direção da velocidade, que é dada pelo segmento de reta, está mudando. E quando é retilínea, não varia. Por isso que a gente estuda, ou você estudar no primeiro ano, e a gente vai estudar de novo aqui, o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variável, o movimento circular, o movimento curvo, o movimento reto.
Quando o movimento é reto, não muda a direção da velocidade. Quando o movimento é curvo, muda a direção da velocidade. Tá? Então, isso a gente falou na aula passada. O que a URGS gosta muito de trabalhar, e o Enem já cobrou de algumas formas também, em relação à velocidade, não diz respeito ao vetor velocidade instantânea. Diz mais respeito à chamada velocidade média. Diz mais respeito à chamada velocidade média. Então, vamos falar sobre a velocidade média nesse nosso encontro de hoje. Dar um enfoque maior para essa velocidade. A chamada velocidade escalar média. Ou apenas velocidade média, no português mais tradicional. Então, eu tenho uma velocidade escalar média. Que eu vou pegar de VM, velocidade média. Vamos supor que a gente vai fazer uma excursão. Tá? A gente sai de Porto Alegre e vai até a Serra, vai em Gramado. Podiam organizar isso depois dessa pandemia, né? Fazer isso aí vai ter um valor muito grande para nós poder passear. Sabendo que a gente saiu às 8 horas da manhã de Porto Alegre, chegou em Gramado ao meio-dia, foram 4 horas de viagem, e que a distância de Porto Alegre até Gramado é de 120 quilômetros, qual foi a velocidade média que a gente desenvolveu daqui até lá? Qual foi a velocidade escalar média que a gente desenvolveu daqui até Gramado? Alguém arriscaria um palpite? O que eu tenho que relacionar para achar a velocidade? Eu vou pegar o espaço percorrido, a distância percorrida, comprimento do caminho, 120 km, e vou dividir pelo tempo que a gente levou na viagem. 120 dividido por 4 dá 30 km por hora. Então, quando eu falar da velocidade escalar média, eu estou vinculando a ideia do espaço percorrido, da distância percorrida, e o tempo gasto. E eu estou encontrando um valor que me indica como teria sido esse caminho, essa viagem, se eu tivesse ido sempre com a mesma rapidez. Então, eu sei que o ônibus não saiu de Porto Alegre a 30 km por hora e foi indefinidamente a 30 km por hora até Gramado. É praticamente impossível isso acontecer. Tem condições de trânsito que vão inviabilizar que isso aconteça. Então, de fato, o que a gente tem é um valor que indica que se nós tivéssemos ido sempre a 30 km por hora, a gente teria feito 120 km em 4 horas. Então, é isso que nos dá a ideia da velocidade média. Como seria o movimento se eu andar sempre com a mesma rapidez. Então, para eu achar a velocidade média, eu vou pegar a distância que o corpo andou e vou dividi-la pelo tempo que ele gastou. Distância que andou sobre o tempo que gastou, que dá a velocidade média. Distância que andou sobre o tempo que gastou. Claro que alguns de vocês vão poder dizer assim, mas não dá para usar aquela regra da pirâmide, a regra do Deus vê tudo, dá? Não é pirâmide, né? É um triângulo, na realidade, que é assim. O Deus está no alto, o resto está embaixo. Deus vê tudo, por isso, o dormitório em cima, TV embaixo, também, para quem não preferir. Prefere não usar o nome de Deus em vão. Dormitório em cima, TV embaixo. Pode ser também o diabo vê também, não tem problema. O que tu não conhece, tu dá. Tu não conhece a velocidade, distância sobre o tempo. Tu não conhece o tempo, distância sobre a velocidade. Não conhece a distância, velocidade vezes tempo. Isso aqui funciona se V for constante ou VM, velocidade média. Aí funciona essa regra. Em outro caso, não funciona. Se a velocidade variar, já não vai funcionar isso aqui. Então, cuidado ao usar esse atrofiador de número. Essa mesma fórmula para aqui, né? Velocidade média igual a distância que andou sobre o tempo que gastou. Se tu isolar a distância, tu vai ter distância igual a velocidade média vezes o tempo. Se tu isolar o tempo, tu vai ter tempo igual a distância sobre a velocidade média. É tudo a mesma forma, né? Só escrito de maneira diferente. A gente tem que saber lidar com isso.
E uma vez que a gente saiba lidar com isso, a gente resolve qualquer questão de velocidade média. Qualquer uma. Qualquer uma mesmo. Mas tu não pode ter ideias na hora de fazer a resolução. Só um pouquinho, eu só vou fotografar aqui, tá? Disponibilizar para vocês em seguida esse quadro. Bom, vou pensar então em problemas que a gente pode ter na hora de calcular a velocidade média, tá? Problemas que a gente pode ter. Unidades. Isso é problema. Unidade de medida. Não deveria ser, mas é problema. Então, cuidado que a gente precisa ter com as unidades. O tempo, por exemplo. Tá? O tempo eu posso ter em horas, minutos e segundos. Então, lembrar que uma hora tem 60 minutos, que cada minuto tem 60 segundos, que 60 minutos são 60 vezes 60, 3.600 segundos, pode ajudar a gente a fazer transformação de unidade quando se trata de tempo. Distância. Distância, em geral, a gente tem 1 quilômetro e 1 metro. Lembrar que cada quilômetro tem 1.000 metros. 1 quilômetro, 1.000 metros, 2 quilômetros, o dobro, 2.000 metros e assim vai. O problema maior estaria na velocidade. A velocidade no sistema internacional tem que ser dada em metros por segundo. De forma usual, para nós brasileiros, é dada em quilômetros por hora. Então, tem que saber fazer a transformação de metro por segundo para quilômetro por hora e de quilômetro por hora para metro por segundo. A gente pode lembrar de uma regra que é muito prática, tá? De metro por segundo para quilômetro por hora, de quilômetro por hora para metro por segundo. Geralmente as pessoas lembram, tem o tal do 13,6. O que às vezes as pessoas esquecem é quando multiplica e quando divide. E é fácil de lembrar. De metro por segundo para quilômetro por hora eu quero crescer. Então, lembra que crescer e multiplicar isso. Teria dito Jesus Cristo quando andou pela terra. Se quiser diminuir, divide pelo 13,6. Então, só para exemplificar, se eu tenho lá 10 metros por segundo, isso é igual a 10 vezes 13,6, 36 quilômetros por hora. 20 metros por segundo, pego 20, multiplica por 13,6, isso vai dar 72 quilômetros por hora. 30 metros por segundo, 30 metros por segundo, multiplica por 3,6, vai encontrar 108 km por hora. São os valores mais comuns que a gente tem para encontrar nas questões de física que a gente resolve. Podemos ter ainda, por exemplo, se eu tiver ali 54 km por hora, vou pegar esse 54, vou dividir por 3,6, vou encontrar 15 metros por segundo. Posso ter lá 90 km por hora. Divido 90 por 3,6, vou encontrar aqui 25 metros por segundo. São os valores mais comuns que a gente tem, tá, para fazer a conversão. Então, cuidado na hora de resolver as questões de velocidade média com as unidades. A gente não pode perder a questão por causa da unidade de medida. Tá? Seria muito esforço despendido ao longo de vários anos, né, para errar no vestibular ou em nenhuma questão por causa da unidade de medida. Bom, dito isso, que outro tipo de problema a gente pode ter na hora de calcular a velocidade média? Vamos pegar alguns exemplos, então. Vamos pegar alguns exemplos. Exemplo 1. Vamos pensar assim. Um móvel percorre 80 quilômetros com velocidade
constante durante meia hora. A seguir, percorre 100 quilômetros com velocidade constante durante 1,5 hora. Qual a velocidade média ao longo de todo o caminho? Para calcular isso aqui é bem simples. O que eu preciso para achar a velocidade média? Distância que andou e o tempo que gastou. Então eu tenho que pegar aqui a distância total, que é 80 km o primeiro trecho, mais os 100 km o segundo. Então ele andou 180 km. O tempo gasto, ele gastou meia hora no primeiro trecho, mais 1h30 no segundo. 2 horas. Acabou a questão. A velocidade média é distância que andou sobre o tempo que gastou. 180 dividido por 2. 90 km por hora. Resolvida a questão. Eu não vou calcular a velocidade média no primeiro trecho, calcular no segundo trecho, para depois querer criar alguma coisa. Não. Eu vou ver qual é a distância total percorrida, qual é o tempo total gasto. Vou dividir a distância pelo tempo e vou achar a velocidade média. Bem simplesinho, bem assim. Fotografei. Tranquilo nesse primeiro exemplo? Vou tentar não tratar vocês, tá? Vou pensar assim. No exemplo 2. Durante 1 hora, um móvel mantém sua velocidade constante e igual a 60 km por hora. Na meia hora seguinte, ele mantém a velocidade constante igual a, digamos aí, 100 km por hora. Qual a velocidade média do móvel nesse tempo todo? Há uma tendência muito grande por parte de quem vai resolver essa questão de pegar esses 60 km por hora, esses 100 km por hora, somar os dois e dividir por 2. Fazer a média aritmética entre elas, entre essas velocidades. A velocidade média não é igual à média aritmética entre as velocidades. Só vai ser igual à média aritmética entre as velocidades em 2 casos, que a gente pode falar mais adiante. Em princípio, o que tu precisa para achar a velocidade média? Não cair em tentação de somar as duas velocidades e dividir por 2. O que tu tem que saber?
que o móvel tem dois trechos ali percorridos. Ele percorre durante um tempo de 1 hora, uma velocidade de 60 quilômetros por hora, e depois, durante meia hora, é isso, né? A meia hora seguinte, meia hora, 0,5 hora, com uma velocidade constante de 100 quilômetros por hora. Então, o que a gente precisa para achar a velocidade média de todo o movimento? Eu preciso saber qual é a distância total que ele andou. Então, distância que andou. Ele andou quanto no primeiro trecho? Tu lembra que distância é velocidade vezes o tempo? Então, é 60 vezes 1, 60 quilômetros. Ou tu pensa, 60 quilômetros em 1 hora. O tempo é 1 hora, andou 60 quilômetros. Então, aqui andou 60 mais o que ele andou nesse segundo trecho. Nesse segundo trecho, a distância que ele andou é velocidade vezes o tempo, 100 vezes 0,5, 50 quilômetros. Ou tu pensa, 100 quilômetros por hora, 1 hora dá 100 e meia hora vai dar a metade, 50 quilômetros. Então, mais 50. Então, qual é a distância que ele andou? Ele andou 110 quilômetros. Quanto tempo ele gastou? Ora, ele gastou no primeiro trecho 1 hora, mais no segundo trecho meia hora. 1 mais 1,5 dá. Desculpa, 1 mais 0,5 dá 1,5. Então nós vamos ter que dividir. Para achar a velocidade média, então, vamos achar agora a velocidade média dividindo os 110 quilômetros por 1,5 hora. Se a gente dividir 110 por 1,5, vai achar 110 dividido por 1,5, vamos lá fazer rápido, tá? 110 dividido por 1,5, vai achar 73,3 aproximadamente quilômetros por hora. Então, por volta de 73 quilômetros por hora. Se tu somar as duas e dividir por 2, 60 mais 100 vai dar 160, dividir por 2 vai dar 80. Não é 73, é 80. Se a questão é da URGS, é bem elaborada, vai ter 80 de resposta. Para tu errar e errar com convicção. Isso é bom, né? Na hora da prova a gente errar a questão e errar com convicção. A gente não fica travado na resolução da questão. Então, que bom, se errar, errou, erra com convicção, tu acha alternativa. Não tem nada pior do que tu resolvendo uma questão. O objetivo é não achar a resposta, tu fica tenso, né? Tu não consegue achar a resposta e aí compromete o resto da questão. Então, cuidado na hora de calcular a velocidade média. Descobre a distância total, descobre o tempo total, divide um pelo outro. Tá? Vou copiar esse exemplo aqui. Vou pegar um terceiro exemplo, tá? Para criar uma dificuldade maior. Tá? Um terceiro exemplo para a gente criar uma dificuldade maior. Exemplo 3. Um móvel vai da cidade A até a cidade B. Partindo de A até o ponto médio da viagem, o móvel desenvolveu. Já tô indo. Oi? Não. O móvel desenvolveu 100 km por hora de velocidade média.
Na outra metade, desenvolveu 120 quilômetros por hora de velocidade média. Qual a velocidade média em toda a viagem? Qual é a velocidade média em toda a viagem? Então, eu tenho cidade A, cidade B. O ponto médio deve ser mais ou menos por aqui. Então, de A até M, ele desenvolveu uma velocidade de 100 km por hora. De M até D, ele desenvolveu uma velocidade de 120 km por hora. O que ele quer de nós? Ele quer a velocidade média para ir de A até D. É isso que ele quer. Certo? O que nós poderíamos fazer aqui? Chegar, dar a comichão. Somam 100 com 120 dividido por 2, 110. Resolvida a questão. Vai ter resposta se é da luz. Mas vai dar errado. Por quê? O que eu preciso para calcular a velocidade média? Eu preciso pegar toda a distância percorrida e dividir por todo o tempo gasto. Então, toda a distância percorrida, vou repetir o que eu tinha lá. O ponto A, o ponto B e o ponto médio. Daqui até aqui, velocidade de 100 km por hora. Daqui até aqui, velocidade de 120 km por hora. Qual foi a distância total que ele andou? Não sei. Qual foi o tempo total que ele gastou? Não sei. Então, não dá para calcular a velocidade média? Dá. A gente tem mais de uma forma de resolver isso. Tá? Vou naquela que resolve sempre. Tá? Independentemente do teu instinto. Eu não sei qual é a distância total, mas eu posso dizer que isso aqui é x, isso aqui é x. Então, a distância de A até M, somada com a distância de M até B, vai ser x mais x, que dá 2x. O tempo gasto para ir de A até M, tá? Tempo para ir de A até M, somado com o tempo para ir de M até B, vai dar o tempo total. Qual é o tempo que ele gastou para ir de A até M? Tempo para ir de A até M é a distância que andou sobre a velocidade. A distância é x, a velocidade é 100. Aqui, ó, x sobre 100, o tempo de A até M. Somado ao tempo para ir de M até B. Tempo para ir de M até B é a distância de M até B sobre a velocidade. A distância é x, a velocidade é 120. X sobre 120. Bom, vamos resolver isso agora. MMC entre 120 e 100 é 120 e 100, dá por quanto? Vamos dizer que é 1.200. 1.200 dividido por 100 vai dar 120. Não, 1.200 por 100 dá 12. 12 vezes x, 12x. 1.200 por 120 vai dar 10, mais 10x. Tá legal. Não é o MMC, mas resolveu a nossa parada. Isso aqui vai dar 22x sobre 1.200. Achei o tempo. Até dá para dar uma simplificada, se quiser. Mas não tem problema. Vamos deixar assim. Vou calcular a velocidade média agora. Eu pego toda a distância e divido por todo o tempo. Toda a distância é 2x. Todo o tempo é 22x sobre 1.200. Fração dividindo fração. A primeira fica como está, vezes a segunda, invertida. Vamos botar aqui o x com x, ver que o x sumiu, que era o meu problema. Vamos dividir por 2 aqui, ó, fica 11. Aí eu vou ter 1.200 dividido por 11. 1.200 dividido por 11. Isso dá 109. 109.
9,1 quilômetros por hora. Alguém poderia dizer, mas está exatamente aqui, bem pertinho da metade. Está bem pertinho da metade. Bem pertinho da metade. À medida que eu colocar esses valores mais distantes aqui, vai ficar mais distante da metade também. Tá? Então, esse cuidado eu preciso ter na hora de calcular a velocidade média, quando eu tenho valores de velocidade média em cada trecho. Não tentar somar esses valores e dividir por 2, por exemplo, para achar a média das velocidades, não vai dar certo. Tu vê que neste caso aqui, ó, neste caso, e é um caso bastante particular, eu tenho distâncias iguais. Na realidade, eu tenho duas distâncias iguais. Certo? Duas distâncias iguais. Quando eu tiver duas distâncias iguais, para serem percorridas, eu posso calcular a velocidade média assim. Eu pego duas vezes o produto das velocidades dividido pela soma das velocidades. Com essa forma, tu resolve a mesma questão. Mas é uma fórmula bem particular que funciona nesse caso. Vamos ver se funciona mesmo. Ó. Velocidade média. Duas vezes. Qual é a velocidade média de A até N? 100. Vezes 120. Sobre 100, que é a velocidade média de A até N, mais 120, que é de N até B. Isso vai nos dar. Deixa eu fazer na calculadora só para a gente ganhar tempo aqui. 2 vezes 100 vezes 120, vai dar 24.000. 24.000 sobre 220. 24.000 dividido por 220 dá 109 quilômetros por hora. Valor aproximado. Tá? Valor aproximado. Mas é o mesmo. Deixa eu só fazer os cachorros ficarem quietos. Deu, pode parar? Pode parar? Pode parar, Renatinho? Obrigado. Valeu, Renatinho? Então tá bom. Então, isso aqui é uma forma parcial, ela funciona nesse caso. Tá? Nem sempre são obrigados. Então, esse é um caso bem particular, pessoal, bem particular, para a gente calcular a velocidade média quando eu conheço a distância de um pedaço do outro pedaço e que essas distâncias são iguais. Mas decorar essa fórmula para esse caso, podia ser assim. Uma outra maneira que a gente poderia resolver isso aqui seria pensar num número que é divisível simultaneamente por 100 e por 120. Que número é divisível por 100 e por 120? Poderia ser 600, por exemplo. Se tu chutar que aqui o x é 600 km, ó. Vamos ver se tu enxerga aqui em cima, não enxerga, não está mais embaixo. Vamos chutar aqui, esse x é 600, tá? E esse x é 600, eu vou ter que distância total aqui? Eu vou ter 600 mais 600. Que dá 1.200 quilômetros. Né? O tempo de A até N, qual vai ser? 600, que é o valor que eu chutei, dividido por 100, que vai dar 6 horas. O tempo de M até B, 600 dividido por 120, que vai dar 5 horas. E aí, na hora de calcular a velocidade média aqui, ó, eu vou ter a distância total, 600 mais 600, 1.200, sobre o tempo, que seria, então, as 6 horas mais as 5 horas, que daria 11 horas, dividido por 11, que é exatamente o que a gente tem ali, que deu aproximadamente 109,1 km
por hora. Certo? Complicado? Aqui está sendo mais intuitivo, atribuindo valores. Tá? Funciona também. Tá? Acho que esse exemplo é o que a gente tem de mais complicado na hora de calcular a velocidade média. Vou fotografar aqui para vocês os dois quadros. Para disponibilizar.